Oi, gente, feliz sexta-feira para ti, comecinho de ano e a gente começando novamente a leitura da Bíblia, toda a Bíblia todo ano, hoje olhando especialmente para os capítulos 17 e 18 de Gênesis. Capítulo 18 vai falar da história de Sodoma e Gomorra. Entre mentes, Ló, sobrinho de Abraão, está vivendo nessa cidade e você viu lá atrás que esse Ló, ele era um pastor também, um criador de animais, nômade, né? Mas parece que ele se estabelece na cidade e essa cidade é conhecida no Antigo Testamento e também na cultura como um lugar, diz a Bíblia, que onde o pecado, onde toda forma de maldade humana se tornou tão presente que subiu à presença do Senhor. Assim, Abraão intercede por Ló, intercede por Sodoma e Gomorra, e ele, no capítulo 18, nós temos o relato de um diálogo com Deus. Ele diz: Senhor, tu és justo, e me diga uma coisa, se tiver 50 pessoas justas, quer dizer, 50 pessoas que creem no Senhor naquele lugar, o Senhor destruirá ele mesmo assim? E se tiver apenas 45, faltando 5 para completar 50, Deus diz: não destruirei. Não destruirei. E se tiverem apenas 30, se tiverem apenas 20, se tiverem apenas 10, aí o texto termina dizendo: olha, por amor a essas 10 não a destruirei, é o que Deus diz. Esse texto ele continua, né? Nós temos aí o capítulo 19 por final de semana, mas o relato bíblico diz que as cidades de Sodoma e Gomorra foram destruídas, foram queimadas, e apenas a família de Ló conseguiu sair de lá, com exceção da esposa dele, que foi desobediente e também não saiu. O que esse texto mostra pra gente? Em primeiro lugar, que o pecado humano desagrada a Deus. A rebeldia humana. A história bíblica conta que em Sodoma e Gomorra a prostituição e a promiscuidade haviam tomado conta da cultura. O sexo livre, o sexo assim, à la volonté, como dizemos. E também, além disso, a maldade, a crueldade, assassinatos, violência, tudo isso havia tomado conta daquela cultura. Eu me pergunto se nós vivemos um tempo muito diferente de Sodoma e Gomorra, onde o corpo humano na atualidade é apenas um objeto, é apenas algo a ser usado e quem sabe descartado, onde que as pessoas têm uma própria visão equivocada sobre o seu corpo, e especialmente a ideia de que a juventude é uma época de extrapolarmos, de aproveitarmos e assim por diante, e de que um cuidado maior com a nossa vida e saúde é uma coisa reservada já para a idade mais avançada. Mas ao mesmo tempo, esse texto me faz pensar de que além de Deus executar juízo, Deus se importa com as pessoas justas. E a coisa mais terrível desse texto ainda é perceber que em Sodoma e Gomorra não havia uma pessoa justa. Não havia uma pessoa que agradasse a Deus com seu coração, além da família de Jó, claro. Aliás, de Ló, perdão. Não havia uma pessoa na cultura daquelas cidades que pudesse ter misericórdia de Deus. Todas elas estavam perdidas. Todas elas estavam longe da presença do Senhor. Isso me faz pensar e te faz pensar para as cidades nas quais nós vivemos. Isso nos faz pensar para a escuridão que existe nos relacionamentos. Isso nos faz pensar para dentro dessa cultura pós-cristã que diz que Deus não é necessário, que eu sou o centro do mundo e que, acima de tudo, os nossos pecados não têm consequências. Isso nos faz pensar para a cultura da imitação que a gente está vivendo, cultura da liberdade. A vida é minha, eu faço o que eu quero. A história é minha, eu faço o que eu quero. Isso nos faz lembrar e analisar para a cultura da falta de respeito, comprometimento que temos uns com os outros, não apenas na sexualidade, mas nos vínculos. Isso nos faz pensar na cultura de violência, morte e guerra que existe entre nós. A Bíblia vai dizer que estes pecados, ou o mau cheiro desses pecados, chegaram à presença do Senhor, e o Senhor decidiu destruir aquelas duas cidades. A Bíblia também vai dizer que terrível é cair nas mãos do Deus eterno. Ou seja, não precisamos ter medo, mas precisamos ter uma pregação mais clara, mais objetiva, uma pregação que chama as pessoas ao comprometimento, ao arrependimento, à mudança de vida, uma pregação que desafia a cultura na qual nós estamos com coragem, uma cultura que tenta moldar pensamentos, atitudes, mas que não reflete os princípios do reino de Deus.
As cidades de Sodoma e Gomorra são um exemplo das cidades do nosso tempo. Cidades que vivem longe da presença de Deus e onde pessoas estão morrendo. Talvez não destruídas pelo fogo e tal, mas estão sendo queimadas por dentro, na sua essência, e estão vivendo estão apenas existindo, não estão vivendo. Um grande abraço para ti, bom final de semana, continue refletindo nessa palavra.